Olá, amigos! Sejam bem-vindos à 20ª edição do programa Espiritismo Agora. Um programa feito para você que gosta de ler, de estudar e aprender os assuntos relacionados com a nossa realidade espiritual. Espiritismo Agora é um programa da Fraternidade Francisco de Assis e do Centro Espírita André Luiz, ambas as instituições aqui da cidade de São Paulo. Estamos realizando este trabalho voltado exclusivamente para a divulgação dos livros de Allan Kardec, que estuda a doutrina espírita. O tema de hoje, de acordo com o que vimos realizando dos princípios fundamentais da doutrina espírita, é o que nós já começamos no programa anterior. Reencarnação. E vamos então apresentar aqui para vocês, em forma de resumo, visto que, conforme temos dito, a melhor maneira de se aprofundar no estudo da doutrina espírita é ler com muita atenção as obras de Allan Kardec. Neste caso, o Livro dos Médiuns inicia o Livro dos Espíritos inicia este estudo. Bom, primeiramente vamos saber o que é reencarnação. É uma curiosidade de muita gente. Muitas pessoas fazem perguntas sobre esse assunto. Aliás, é um tema que persegue o homem desde os primórdios da nossa história. Reencarnação. Olha, já separei aqui para você observar na tela o prefixo re. De volta, de novo, de retorno. E a ação de reencarnar, reencarnação. O significado da palavra é este, olha, novamente aqui, reencarnação. Uma ação de reencarnar, uma ação de fazer voltar a carne, de retornar a encarnar, ou ainda de simplesmente, numa única frase, retornar a carne. Tornar a encarnar. Estamos fazendo aqui uma explicação do significado da palavra reencarnação, para entrarmos no mérito do estudo desse tema, que são vários programas especialmente elaborados, organizados, feitos para esta explicação. Tornar a encarnar. Ou ainda, como está lá no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 330, dessa obra fundamental do conhecimento espírita, a volta do espírito à vida corporal. Ora, a palavra volta é que já esteve na vida corporal e agora retorna nessa mesma situação. Ou ainda, conforme também está lá no Livro dos Espíritos, pluralidade das vidas sucessivas, vidas que se sucedem. Ou ainda, a volta do espírito em um novo corpo. Agora vamos começar dando mais detalhes a respeito do significado do termo, significado da palavra reencarnação. A volta do espírito em um novo corpo. Não é no mesmo corpo, mas num novo corpo. Antigamente, na história da nossa humanidade, e por isso podemos dizer, lá no passado longínquo da nossa história, a palavra que era usada é esta que está aí na tela. Palingenesia. Uma palavra muito antiga, tem a ver com esse termo que nós estamos estudando hoje. É um termo grego e que era usado nos primórdios da nossa história. O significado da palavra palingenesia é este que nós vamos mostrar. Vem do grego, palin, que significa de novo, e gênesis, que significa nascimento, ou seja, nascer de novo. Palin, de novo, gênesis, nascimento. Novo, nascimento. Palingenesia. Significa, então, nascer novamente.
Palingenesia, palavra que se usava há muito tempo atrás da nossa história, agora nós usamos a palavra reencarnação. Doutrinariamente, o Espiritismo adota esse termo, se acomoda dentro desse termo para fazer uma explicação de uma lei natural. Conforme nós temos dito aqui em nosso programa, desde o primeiro, são 5 as leis naturais prioritárias, principais, fundamentais para a vida em todo o universo. A lei de imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio, causa e efeito. Essas são as 5. Depois existem os 9 consequentes princípios desses 5. Então, palingenesia, nascer novamente, através de renascimentos sucessivos. A ideia antiga, dentro desse significado desse termo, é esta. Os renascimentos que se formavam sucessivamente para dar atendimento a uma necessidade de origem espiritual. E esses renascimentos sucessivos sempre se referem aos mesmos indivíduos. Então, o mesmo espírito retornando a uma nova existência para fazer novas experiências, novos conhecimentos e seguir em frente na sua evolução. Retorna. Isso já dá para a gente uma ideia bastante interessante de se abordar aqui. Que nós ficamos, durante um certo tempo, em regime de vida corporal, saímos desse regime de vida corporal, ficamos um outro tanto de tempo em estado de erraticidade, tudo isso vamos falar ainda hoje, um tempo que varia de acordo com as necessidades, e depois nós retornamos a uma nova existência corporal. Estamos enfatizando aí esse assunto ligado com a existência corporal, para não deixarmos nenhuma sombra de dúvida que quando nós estamos aqui na Terra, nós estamos vivenciando uma existência corporal. O espírito usa do corpo para fazer experiências materiais. E a forma é sempre progressiva. O que vem a ser isto? Que há um progresso de cada existência, de cada vida corporal, e o espírito vai aprendendo e sucessivamente ele vai evoluindo. A outra palavra que também está ligada com esse estudo da reencarnação é esta que está aí na tela, metempsicose. Vamos ver o que significa esta palavra. Meta, que significa mudança, em psique, que significa alma. A alma em alteração, em mudança. Metempsicose. A palavra também é antiga. Vem logo depois da palavra anterior que nós salientamos, que é a palingenesia. Então, metempsicose, mudança, transmigração da alma. Só que durante o tempo em que esta palavra prevaleceu, e ainda prevalece em algumas culturas, essa transmigração da alma não significa apenas e tão somente como nós entendemos no Ocidente, da vida do espírito fazendo alterações através da sucessão de existências, o espírito retornando a um corpo. E essa crença da metempsicose também é muito antiga. Nós vamos fazer aqui agora, a partir de agora, um alinhamento das considerações, a fim de nós entendermos essas três palavras que mencionamos hoje: reencarnação, palingenesia e metempsicose. Os chineses, por exemplo, e a propósito, dizer a você que alguns estudiosos consideram a civilização chinesa a mais antiga do nosso planeta. Se é mais antiga, com toda certeza tem uma soma maior de conhecimentos e de experiências anteriores.
Então, os chineses, durante toda a sua cultura, e através de um dos grandes educadores da China, o Confúcio, mantinha no quadro de explicações sobre a vida esse assunto ligado com a transmigração da alma, a ideia da reencarnação. Da mesma forma, Tao Tse, também um dos grandes educadores da civilização chinesa, mantinha a ideia espiritual da transmigração da alma. E Buda também apresenta em toda a sua teoria espiritual, religiosa, a ideia da transmigração da alma. Então, os chineses, que fazem a cultura milenar, a mais antiga do nosso planeta, já traz em si, do ponto de vista pedagógico, o ensino espiritual, o ensino cultural religioso sobre a reencarnação. Os hindus também mantêm, dentro do conhecimento da sua cultura religiosa, a ideia da transmigração da alma. Estamos falando da reencarnação, então nós podemos dizer que envolve espiritualmente esse tema dentro dessa cultura. O hinduísmo é, com certeza, a mais antiga religião da Índia. E no seu conhecimento, nos seus livros, nas suas lições religiosas, apresenta essa sugestão da transmigração da alma. O jainismo também é uma seita religiosa da Índia, também traz em si o mesmo conhecimento. E o sikhismo, que faz parte também do quadro das seitas religiosas da Índia, também uma das mais antigas civilizações, apresenta no seu quadro cultural religioso a ideia da transmigração da alma. Agora nós vamos fazer um breve intervalo em nosso programa e retornamos logo mais para continuarmos com esse tema. Apoio cultural. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Bem, estávamos falando então do sikhismo antes do nosso intervalo. Sikhismo, jainismo e o hinduísmo. As três principais aqui, vamos considerar desta forma, das seitas, que são muitas, as múltiplas seitas que formam a religião hinduística. Falamos do budismo anteriormente, estão lembrados, que nasce ali na Índia. E falamos da China porque há uma forte influência da corrente budista dentro do quadro de explicações espirituais, que envolve também a sugestiva ideia da transmigração da alma. E como a religião mais antiga da Índia é o hinduísmo, certamente é nele que nós vamos nos demorar por vezes no estudo histórico a respeito deste assunto, deste tema. Não é este o objeto de espiritismo agora, mas se você estiver interessado, hoje existe aí um vasto material de informação a respeito dessas duas concepções, China e da Índia, a respeito deste tema.
Há um livro que ele é muito importante para o registro histórico dessas informações religiosas e do comportamento social também, que é o Bhagavad Gita, e que foi escrito há milhares de anos e que descreve todo um trabalho em forma de harmonização do homem com a vida. A própria palavra já se diz que é a canção de Deus, é o concerto universal da harmonia, equilibrando o universo através das leis de Deus, e que se traduz por um forte diálogo entre o mestre e o discípulo, onde existem conotações muito rigorosas, digamos, sobre essa ideia que nós estamos falando aqui, que é da reencarnação. E nesse livro, então, esta frase pode coroar, assim, o pensamento da civilização da Índia sobre este tema, porque, conforme eu disse, há um forte diálogo entre o mestre e o discípulo. Como se deixam vestes gastas para usar vestes novas, assim o espírito deixa o corpo usado para revestir novos corpos. Sei lá, textualmente é assim que se escreve nesse livro editado há milhares de anos atrás. Eu, diz o mestre para o discípulo, tive muitos nascimentos, ó Ariuna, e tu também. O que é que significa isto? Está mencionando esta lei natural, que é o da transmigração da alma, do espírito, que retorna tantas quantas forem necessárias, às vezes, para realizar toda a sua trajetória de evolução. E olha, estamos falando aqui em nosso planeta, mas conforme sabem, o Espiritismo examina esse assunto ligado inclusive com a vida social dos espíritos em outros mundos habitados. Da mesma forma, olha, nós falamos da China e falamos da Índia, vamos nos localizar também na concepção egípcia. E, com toda certeza, todos nós sabemos que se trata de uma civilização igualmente muito antiga. A ideia da imortalidade, por exemplo, é muito forte, inclusive nos escritos deixados pelos egípcios, essa fantástica civilização antiga. A ideia de que o espírito não morre e de que depois da morte física ele realmente vai ainda manter um relacionamento de vida com outros espíritos. A concepção de que vai utilizar os instrumentos, as roupas, a alimentação que tinha quando aqui viveu na Terra. Essa ideia da imortalidade leva para esse assunto ligado com os renascimentos, ou seja, a reencarnação. Na Índia, a ideia, quando nós falamos da metempsicose, a ideia sugestiva era de que o espírito, ao retornar, não apenas poderia voltar no corpo humano, como também voltar a vivenciar, a dar vida a plantas e também a animais. Essa ideia da metempsicose, isso também acompanha em diversas fases dessas culturas que nós estamos citando aqui. Não é o mesmo conhecimento que nós temos hoje a respeito do significado da reencarnação, porque o Espiritismo não adota essa ideia da transmigração da alma, retornando a dar vida a um corpo de animal ou de planta, absolutamente. A explicação da imortalidade e da reencarnação com vistas à evolução diz bem de que o espírito ele reencarna depois de adquirir a forma humana em outros corpos da mesma forma humana. Então, já por aí nós vemos que existe uma grande diferença desses conhecimentos anteriores com o novo conhecimento que o Espiritismo apresenta a partir de 1857, com a edição do Livro dos Espíritos por Allan Kardec, lá na cidade de Paris.
E, por falar em civilizações antigas, vamos também chamar agora mais de perto para o nosso trabalho de hoje as ideias mitológicas da Grécia Antiga. O que nós estamos vendo aí na tela é uma gravura que descreve um dos personagens mitológicos da Grécia Antiga. Estamos falando de Orfeu. Orfeu vem participar desse quadro de informações sobre o tema de hoje, porque ele inicia e faz aconselharia, faz uma sugestão a você que gosta deste assunto, a ler dentro da mitologia grega a história de Orfeu. Por quê? Porque Orfeu, olha, vocês estão vendo aí a figura, essa ilustração de Orfeu, o deus da mitologia grega, já com a sua harpa. Ele era músico, deus da música. Ele sugeria e falava, tocando a sua harpa, e como ele era um virtuoso na música, quando ele começava a tocar, todos ficavam à sua volta ouvindo. Há mesmo dentro das descrições mitológicas a ideia de que as pessoas, os animais e os pássaros ficavam quietos ouvindo Orfeu. Orfeu iniciou dentro do processo da filosofia, e devido aos fatos decorrentes da sua vida, a ideia de que o espírito voltava algumas vezes aqui na Terra, essa ideia da reencarnação. Da mitologia grega, o orfismo, quer dizer, o movimento voltado ao deus Orfeu, se traduz por uma lição bastante interessante, porque os órficos, eles adotavam esse pensamento sugestivo da reencarnação. E é bem interessante observar o que se passava com as lições de Orfeu e desse movimento por ele iniciado mitologicamente, é de que, falando da reencarnação, ele registrou e registrava a ideia conceptiva do bem, do mal, da pena, da culpa e da reparação. Vocês estão vendo aqui um mosaico muito antigo que foi encontrado em uma vila romana, mostrando a Orfeu ali, o deus da mitologia grega, e que falava e cantava e tocava o seu instrumento musical, e os animais estavam ali à sua volta assistindo, ouvindo pacificamente. E então ele divulgou, dentro dessas ideias mitológicas lá na Grécia, a ideia da expiação das faltas e dos crimes que se cometiam. A ideia da expiação. Fique bem com essa palavra aí no seu caderno, no seu pensamento também, para trabalharmos um pouco a respeito desta ideia de Orfeu, dessa sugestiva ideia mitológica, que vem a ser apresentada posteriormente pelos estudos da psicanálise, e nós vamos tocar um pouco neste assunto, porque nasce dessa ideia mitológica essa concepção das faltas e dos crimes, dos castigos e das punições. Os órficos, então, seguidores das ideias de Orfeu, resolveram o problema da culpa de uma forma bastante original na cultura grega. E resolveram que, dessa forma, a culpa é sempre de responsabilidade individual, de cada pessoa. Ninguém é culpado pelo mal de outrem. E que é a pessoa que é responsável pelo ato que traz a culpa, ela própria paga tudo aqui ou ainda quando desencarnasse. Isto é, no além. E também em outras encarnações até a catarse final. Conforme vocês estão vendo, aí já nasce a ideia bastante interessante que lá na Grécia Antiga, dentro da mitologia.
Este assunto nós vamos continuar em nosso próximo programa, porque esse tema ele é bastante vasto e nós vamos procurar atender a toda a necessidade do conhecimento. Agora, você que anotou a palavra expiação, anote também esta palavra catarsis, ou catarse, como você quiser anotar, porque ele vai ser objeto do nosso estudo. Nós vamos ter que dar uma parada aqui, mas eu quero dizer que estamos muito contentes com as cartas que estamos recebendo dos nossos amigos telespectadores, tanto você que vê através da internet, como nos programas de televisão. Continue escrevendo, diga para nós qual é a emissora que está transmitindo o nosso programa, para nós sabermos identificar de onde você está mencionando, falando. Apresente as suas sugestões, as suas dúvidas, as suas recomendações, as suas críticas. Nós responderemos a todas. Como o volume é muito grande, estamos respondendo pouco a pouco a todos aqueles que estão nos escrevendo. Espiritismo agora agradece a sua preciosa atenção e o convida para o nosso próximo programa.